Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje o nosso tema é tentação. O que é tentação e o que significa tentação? A tentação é instigar, induzir para o mal, para o erro, e geralmente é algo considerado censurável e também proibido, né? E o propósito principal da tentação é nos afastar de Deus e principalmente do propósito de Deus para as nossas vidas. E todas as vezes em que a gente fala do tema tentação, nós somos remetidos ao Evangelho de Mateus, capítulo 4, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 4, coincidentemente, que relata a respeito da tentação de Jesus. E eu gostaria de ler aqui para a gente aprender algumas coisas e tirar algumas lições para a nossa vida a respeito desse tema que é tão importante na nossa vida cristã. Capítulo 4 de Mateus, no versículo 1, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Sabe, a primeira observação que eu gosto de fazer a respeito desse texto é que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus até o deserto para ser tentado, muito importante isso, pelo diabo. Porque nós precisamos entender e saber que a nossa vida ela precisa ser guiada, ela precisa ser levada, direcionada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E é interessante a gente saber que Deus ele não tenta ninguém. Deus ele pode até permitir, como ele permite, nós sermos tentados, mas ele não tenta. E é uma coisa que a gente pode aprender em Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1, do versículo 13 e 14, que diz assim: Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, versículo 15, então depois da cobiça haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então nós aprendemos que Deus ele não tenta a ninguém, amém? E eu gosto muito desse texto, de Hebreus também. Gostaria de ler com você rapidamente, para daí a gente entrar aqui mais a fundo no texto. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, outra coisa importante a gente saber, porque algumas pessoas perguntam: tentação é pecado? A resposta é não. Aqui nesse texto de Hebreus 4,15, Jesus ele foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas, mas ele nunca pecou.
Amém? É importante você entender isso, que o pecado, ele só vai ser, a tentação só vai se tornar em pecado a partir do momento que você cede à tentação. Você faz aquilo que está sendo proposto a você, né? Então, enquanto você não cede, você não está pecando. Voltando para o texto do Evangelho de Mateus e também do Evangelho de Lucas, né, capítulo 4, a primeira coisa que eu vejo que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, nossos próprios desejos, mas baseado no Evangelho nós podemos dizer também que nós somos tentados segundo as nossas necessidades e também as nossas carências. Vocês vejam que a primeira proposta em que o diabo faz para Jesus, ele estava há 40 dias em jejum, sem comida, sem água, e é lógico que ele tinha fome. E a primeira oferta que o diabo faz a ele é: transforme essas pedras em pães. E é lógico, conhecendo e sabendo que Jesus era filho de Deus, tendo o poder que ele tinha de fazer uma simples oração e realmente aquilo acontecer, mas a gente percebe uma coisa aqui, que as propostas do diabo, as tentações em que o diabo propõe e coloca diante de nós, elas são algo para resolver o problema de uma forma temporária. Elas são paliativas. Elas não são soluções definitivas para o nosso problema. Porque se Jesus tivesse comido aí, feito essas pedras se transformarem em pães e ter comido, depois de algumas horas ele já sentiria fome novamente. Então significa que a proposta do diabo muitas vezes é simplesmente fazer com que você ceda para resolver um problema extremamente temporário. Você não consegue resolver de uma forma definitiva. É mais a questão de esconder uma situação, um problema, ao invés de resolver este problema. A segunda coisa que eu percebo aqui nesse texto é que Jesus foi levado ao pináculo do templo. Era um lugar que ficava a 182 metros de altura. E que se realmente Jesus ele se jogasse e chegasse lá ileso, entrando no templo, com certeza as pessoas iriam aclamá-lo rei e Messias, porque seria algo sobrenatural. Então eu percebo que às vezes algumas tentações acontecem na nossa vida para que a gente realmente force uma situação no aspecto do ser, de querer ser alguma coisa, de impressionar alguém, né? De se mostrar e de dizer: olha aqui para mim, olha para mim e veja o quanto que eu sou bom, né? Então esse é um risco e um perigo que nós corremos na tentação. A outra coisa que a gente vê aqui, que ele, no versículo 8, ele oferece a Jesus, ele leva, né, para um monte muito alto e ele mostra os reinos do mundo e diz o seguinte: olha só esses reinos, olha tudo que ele pode te oferecer. Tudo isso eu te darei se você prostrar e me adorar. E é interessante isso, queridos, por quê? Porque a intenção do diabo muitas vezes também é antecipar alguma coisa que vai ser nossa lá na frente. A intenção do diabo às vezes é acelerar o tempo, né? A gente aprende em Eclesiastes capítulo 3 que a palavra de Deus nos ensina que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, para todo o propósito. Então, ensina que a gente não pode se precipitar e nem muito menos querer antecipar alguma coisa. Isso é um perigo muito grande em que nós corremos. Um perigo, né, que nós temos. E, queridos, aqui a gente vê que essa oferta do diabo, né, de ter todos os reinos do mundo, você vai perceber que lá em Apocalipse, né, a Bíblia diz que agora todos os reinos desse mundo vieram a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Então você percebe, queridos, que
Muitas vezes o diabo, ele quer te oferecer alguma coisa no tempo errado, na hora errada, né? E aquilo que muitas vezes vai ser seu, independentemente de qualquer coisa. A gente vê que a grande maioria, né, as tentações mais comuns que a gente enfrenta, né, posso dizer assim, é na área financeira, é na questão do poder, na questão do sucesso, da fama, do sexo e das drogas. É muito comum isso. Você vê um político, você vê um artista, você vê um músico, você vê até mesmo hoje pastores cedendo em algumas dessas áreas, né? Ou porque quer ser muito famoso, ou porque quer ter um certo poder, ou porque quer ter dinheiro, ou porque infelizmente cai na questão sexual, de adultério, né? Então essas tentações são muito comuns. Agora, como que eu faço para vencer essas tentações, queridos? A primeira coisa que eu acredito que é fundamental é ter um discernimento e entender o que está acontecendo à nossa volta. Realmente ter a percepção e a sensibilidade de que aquilo é uma tentação. Isso aí é uma grande maneira de você começar a prestar atenção e a ficar esperto, né? Como a gente diz, fica esperto, né? A segunda, a gente precisa ter o Espírito Santo ao nosso lado. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, 26, que é o Espírito de Deus que nos assiste em nossas fraquezas e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Então nós precisamos do Espírito Santo, não só para nos assistir, nos dar suporte, mas também para nos ensinar a orar como convém. Nós também temos a palavra de Deus e nós percebemos que foi dessa maneira em que Jesus ele vence Satanás de uma forma muito, muito forte. E ele diz, nem só de pão viverá o homem, Satanás, né, diabo, né? Não vou me prostrar porque somente ao Senhor teu Deus prostrarás, só a ele darás culto, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele tem a palavra de Deus muito viva no coração dele. Então essa, sem dúvida nenhuma, é uma arma fundamental para que a gente possa vencer as tentações. Em quarto lugar, vigiando e orando. Mateus 26, 41 diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Não é verdade? Então nós precisamos vigiar. Agora tem um porém, queridos. Nós não somos de ferro, nós não somos super-homens e nem sobrenaturais, né? Nós podemos cair. E a Bíblia também nos ensina que em 1 João nós temos um advogado. E que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então é importante entender essas coisas. E eu gostaria de fazer aqui 3 considerações finais, né, que eu acho muito interessante. Se o diabo teve a petulância, né, de tentar ao Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que era 100% homem, 100% Deus, quanto mais a mim e a você, né? Meros seres humanos fracos, como diz a palavra em Apocalipse, pobre e nu. Né? Então imagina a respeito das nossas vidas, o que o diabo não faz. Em segundo lugar, a outra consideração é que em Lucas, no versículo 13, no capítulo 4, versículo 13, diz que ele se afasta até tempo oportuno. Ou seja, eu aprendo aqui, queridos, que não é uma vez só que eu sou tentado. O diabo, de tempo em tempo, ele vai nos rodear, assim como também diz a palavra de Deus, que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando o momento em que ele possa nos tragar. Né? Então ele não vai desistir, ele não vai desanimar simplesmente porque você o venceu uma vez. Tá? E no versículo 11, agora voltando para o Evangelho de Mateus, ele diz que depois ali o diabo se afastou e vieram anjos e o serviram. Eu acredito sim, queridos, que quando nós vencemos uma tentação, vencemos realmente, Deus ele manda a provisão dele, o suprimento dele para nos servir
amém? Para nos suprir. É isso que eu creio. Eu gostaria de orar com você antes de encerrar essa palavra. Feche os teus olhos aí onde você está. Pai querido e Pai amado, Deus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Senhor, por essas vidas, Pai querido, pela vida desses meus irmãos, que talvez estejam vivendo e passando algumas tentações, algumas pressões, Pai, ó Deus, a ponto de quase cederem. E eu clamo e suplico a Ti, Senhor, que o Senhor, Deus, possa dar forças a eles, que eles possam estar sensíveis ao Teu Espírito Santo e que também, Senhor, o Teu poder e a Tua presença e o Teu Espírito Santo, Senhor, possa os assistir, os dar realmente forças para superar, para suportar essas tentações em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua resposta. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu livramento em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração e tenha te ensinado alguma coisa em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.